Na aula passada, falamos sobre o início da comemoração que se deu no céu após o fim do sistema mundano. Na aula de hoje, continuaremos a falar dessa comemoração. Apocalipse 19:6 diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando fala aqui da voz de numerosa multidão, está retomando aquela multidão do versículo 1, que agora responde ao chamado que foi dado no versículo 5. Lembra que eu falei na aula passada? Um anjo fala alguma coisa e o coro celestial, acompanhado dos crentes glorificados, respondem. Diz aqui também que é uma voz como de muitas águas, comparando com a voz do próprio Cristo em Apocalipse 1, versículo 15, e a voz de Deus no Antigo Testamento, que é comparada à voz de muitas águas. Como assim? Isso simboliza um poder irresistível, uma majestade indescritível. Imagine o som das águas turbulentas, fortes, ondas tremendas, e isso ser comparado a uma voz falando. Que coisa, hein? Sabemos que não é a voz de Deus aqui, porque o próprio versículo diz: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus. Ora, Deus não diria isso. Então, deve ser, provavelmente, um daqueles 4 seres viventes, aqueles anjos, que ficam ali o tempo todo ao redor do trono do Senhor, louvando-o por toda a eternidade. O versículo diz: Aleluia, pois reina o Senhor. Este verbo reinar, no original grego, ele traz a ideia de começou a reinar. Mas como assim? Deus não reina desde sempre? Sim, mas agora está se referindo à manifestação visível do reino de Deus. Deus sempre reinou. Inclusive, quando Jesus foi vitorioso em sua missão, o Pai lhe passou toda a autoridade. Lembra? Lá no final de Mateus ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porém, esse reinado, esse governo de Deus, ele não é visível aos olhos de muita gente. Muitos não crentes jamais reconhecem o governo de Deus. Eles chegam até a dizer que Deus não existe. Agora, porém, o versículo se refere ao início do reinado visível sobre todo o mundo. Sim, meu irmão, minha irmã, agora o reino se manifesta aos olhos de toda a humanidade, seja para crentes ou não crentes. Se manifesta com a derrota de Babilônia e também na vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo diz: reina o Senhor, o Todo-Poderoso. No original grego, Pantocrator, que significa aquele que tem todo o poder, que governa todas as coisas, o que detém onipotência e soberania absolutas. Você acha que Deus não controla o futuro? Espere e verá. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Alegremo-nos, alegria profunda. Exultemos, exultação extravagante. Sim, porque nessa comemoração não há limites para a alegria. E aqui temos 2 ordens. Diz também: demos-lhe a glória. Não que nós possamos atribuir glória a Deus, criar glória para Deus. Nós apenas reconhecemos e proclamamos a glória que lhe é natural, porque Deus é naturalmente glorioso. O versículo ainda diz: são chegadas as bodas do Cordeiro. É chegado o momento do casamento, da festa nupcial. Em outras palavras, chegou a hora do encontro. Deus, o esposo de Israel, conforme ensinado no Antigo Testamento, veio para a festa. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. O versículo diz: cuja esposa a si mesma já se ataviou. Professor, o que quer dizer se ataviou? Quer dizer se enfeitou, se arrumou. Mas ela se arrumou de que maneira?
Daqui a pouco nós vamos ver. O que podemos adiantar agora é que, como diz Efésios 5:27, a noiva será apresentada sem mácula, sem qualquer impureza. Este, na verdade, é o seu enfeite, a ausência de qualquer pecado. E sabe por quê? Porque Cristo a santificou definitivamente. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Nós não acabamos de ler que ela se ataviou? Sim, ela se enfeitou. Se enfeitou com o quê? Com o linho finíssimo que Deus lhe deu. E o que representa esse linho finíssimo? O versículo diz: são os atos de justiça dos santos. É importante destacar o seguinte aqui. O versículo diz que lhe foi dado. Em outras palavras, Deus deu. A noiva, a igreja, ela não produz suas próprias vestes, não. Ela recebe essas vestes como dom de Deus. O linho finíssimo, resplandecente e puro aponta para aquele linho fino que fazia parte do tecido dos sacerdotes. Diz aqui que é brilhante, radiante, querendo enfatizar a grandeza da pureza. Temos aqui, sem dúvida, um contraste com a prostituta, lá de Apocalipse 17, versículo 4. Lá diz que a Babilônia, a grande meretriz, se veste de púrpura e escarlata. Tem um luxo externo, mas impureza moral. A noiva de Cristo, ela veste pureza radiante. O versículo declara: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Professor, como é que a gente reconcilia isso? Porque você acabou de dizer que foi-lhe dado. Em outras palavras, Deus deu, é graça. Mas agora diz que são os atos de justiça dos santos. Ué, é resultado das obras deles? Eu vou explicar para você. Quando Deus salva o homem, quando ele regenera e o torna uma nova criatura, ele naturalmente produz as obras de justiça. Então, em última análise, sim, Deus é a origem de tudo, inclusive dos atos de justiça dos santos. Porque se nós hoje produzimos alguma coisa boa, é porque Deus nos transformou. E na glória, os santos aperfeiçoados vão produzir atos de justiça justamente porque terão sido aperfeiçoados. Conclusão: não são mérito humano, são evidência da graça de Deus na nossa vida. São obras produzidas pelo Espírito Santo em nós. Versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, felizes são aqueles chamados para participar desse casamento. Você gostaria de ser um dos convidados? Basta crer em Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Esse chamado, ele na verdade é uma convocação. Se você ouvir esse chamado, não recue, não fuja. Pelo contrário, atenda, obedeça. Se Cristo te convocar, siga-o imediatamente. Aqueles que verdadeiramente se dispuseram a ser discípulos de Cristo jamais foram decepcionados. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que privilégio! Veja aqui nesta cena todas essas pessoas à mesa, os convidados. Aqui, um dos cristãos com um anjo às suas costas. Já pensou uma coisa dessas? Homens e anjos convivendo? Será algo glorioso. Será a melhor festa de sua vida. O texto termina dizendo: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, declara que Deus não pode mentir. Se ele falou, assim se dará. Que todos nós possamos um dia nos encontrar nesta grande festa. Não será maravilhoso? Versículo 10 conclui esse relato dizendo o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Quem se prostrou? O apóstolo João. Ficou tão empolgado, coitado, que acabou se prostrando diante de um anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos,
que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o apóstolo mais velho de todos, o único que morreu de fato de velhice, deu aqui uma vacilada no fim de sua vida, se prostrou diante de um anjo, mas também quem não perderia a cabeça diante de uma visão tão maravilhosa como a da comemoração que teremos no céu em nosso encontro com Jesus Cristo. O anjo, porém, disse ao apóstolo: não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Isto é, assim como vocês, eu também sou servo de Deus. Por isso, adora a Deus. E aqui ele termina com uma observação sobre o testemunho que todo crente dá de Jesus. Ele diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, querendo dizer com isso que o testemunho de Jesus é a característica mais marcante de toda a profecia. Por quê? Porque a profecia verdadeira, ela aponta para Cristo. E todos os convidados dessa comemoração, eles só estão ali porque testemunham de Jesus.